Salve, ladies and gentlemen! Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas informações e também indicadores essenciais para a sua análise de criptomoedas. Analisar um ativo vai muito além de você ver o preço dele, se está caro ou barato. É importante que você entenda os fatores potenciais que possam fazer com que esse ativo suba ou caia. Mas antes de te ensinar sobre como analisar uma altcoin, eu preciso comentar algumas coisas bem interessantes e importantes para você. Diferente do Bitcoin, as altcoins são moedas alternativas a ele. Isso significa que existem pessoas e empresas por trás desse projeto, que constantemente desenvolvem e atualizam o projeto como um todo. Não é regra, mas a maioria das altcoins quem comanda é uma equipe por trás ou uma empresa por trás. Para deixar um pouco mais claro para vocês, eu vou comparar as altcoins com as famosas e tão conhecidas startups. Para quem não sabe, startup é uma empresa nova, relativamente nova, que possui um grande potencial de crescimento, mas ao mesmo tempo possui alguns riscos. Isso porque geralmente esses projetos, por serem novos e quererem resolver algum problema de uma forma inovadora ou até mesmo melhorar algo já existente, pode acabar falindo com mais facilidade por ser pequeno e obviamente novo. Não só isso, mas também as altcoins possuem grande volatilidade e isso para alguns investidores é um grande problema. Você pode comprar alguma altcoin e ter a sorte, necessariamente vamos contar um pouco com a sorte, e ela subir 100, 200, 300%, mas você pode acabar comprando uma boa altcoin, você estudou o projeto, mas por algum problema técnico ou dentro da empresa, ela acaba caindo 20, 30, 40, 50%, fazendo com que seu capital realmente tenha essa grande volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. Tendo em mente esses riscos, eu trago a vocês alguns indicadores que eu uso na minha análise pessoal e que eu tenho certeza que vão ajudar você na sua análise. E para ficar bem fácil, eu separei em 5 etapas. A primeira são os indicadores fundamentais. Dentro dos indicadores fundamentais, nós temos a capitalização de mercado, o volume de negociação e o seu fornecimento em circulação e fornecimento máximo. A capitalização de mercado ela é extremamente importante porque a gente consegue visualizar quanto dinheiro tem naquele projeto e também se ele é confiável ou não. Uma capitalização maior geralmente tende a demonstrar um pouco mais de estabilidade, enquanto que uma baixa pode demonstrar um risco maior naquele projeto. O volume de negociações mostra o interesse dos investidores naquele ativo. Volumes altos geralmente tendem a mostrar que existe bastante liquidez no ativo e para quem não sabe, liquidez é algo extremamente importante no mercado como um todo, mas principalmente no mercado de criptomoedas. E para quem não sabe, liquidez é basicamente a capacidade e velocidade que você tem de transformar um ativo em dinheiro. Isso é importante porque basicamente, imagine o seguinte, você comprou essa caneta por R$5 e você tem o intuito de vender ela a R$10. Só que as pessoas só querem comprar R$1, R$2, R$3 abaixo do seu valor. Percebe que essa liquidez ela é extremamente baixa? É um pouco complicado de você vender esta caneta aqui em específico para alguma pessoa ao preço que você deseja. Com um ativo onde possui bastante liquidez, é muito mais fácil e também seguro você conseguir fazer essa troca de compra e venda. Até porque você não consegue vender alguma coisa se não existe uma contraponta de alguém querer comprar. E essa liquidez no mercado, esse volume no mercado, ele é extremamente importante por conta deste fator. E o outro detalhe é o fornecimento em circulação e também máximo. Basicamente, ele ajuda a gente a entender o quanto da moeda foi emitido e qual é a sua emissão máxima, se o projeto tiver isso. Existem projetos que não têm emissão máxima, porque isso pode influenciar no preço do seu ativo a um longo prazo. Indo para a nossa segunda etapa, pessoal, veremos os dados on-chain, que é basicamente registros que usamos para analisar transações e atividade na blockchain. Dentro dos dados on-chain que temos, eu vou apenas situar 3 principais que eu gosto bastante de usar nas métricas e estudo nas altcoins. E esses 3 são o número de endereços ativos, as taxas de transação e também a distribuição dos tokens. A importância desses números ativos é basicamente, pessoal, mostra que quanto mais pessoa está usando, quanto mais tem endereço ativo na rede, né, transacionando, mexendo nas plataformas, nos protocolos, isso representa que
cada vez mais as pessoas estão adotando o projeto e acreditam naquele ecossistema como um todo. Então, uma rede com mais usuários tende a ser mais valorizada do que as outras que têm menos. E obviamente, quanto mais pessoas utilizam e conhecem o projeto, é mais fácil desse projeto continuar crescendo e se desenvolvendo ao longo dos anos. Agora, as taxas de transação é um pouco complicado porque basicamente, pessoal, quando você faz qualquer movimentação dentro da blockchain, você tem que pagar uma pequena taxa. E geralmente, quanto mais caro a taxa, geralmente, tá? Não é regra, significa que muitas pessoas estão usando. Mas por que isso acontece? Isso acontece basicamente porque existe um trilema aqui na blockchain. E esse trilema, ele é basicamente um problema que todos querem resolver: escalabilidade, descentralização e também a segurança. Quando um projeto ele foca em segurança e escalabilidade, ele acaba deixando a descentralização de lado. Quando o projeto foca em outros dois lados, ele acaba deixando um outro de lado. Até o momento não tem nenhum projeto que consegue resolver esses três problemas ao mesmo tempo. Então, basicamente, as taxas de transação, quanto mais pessoas utilizam, mais caro fica a transação. Isso mostra, obviamente, que existe uma atenção maior dentro dessa rede. Mas eu digo que não é bem uma regra isso, porque eu vou usar dois exemplos, a Ethereum e a Solana. A rede Ethereum, ela tem uma grande segurança e também descentralização, enquanto que a Solana, ela possui mais escalabilidade, só que possui menos descentralização, ela é um pouco mais centralizada. Tem bastante vertente sobre isso, mas basicamente é isso. O que acontece? A Solana está ganhando muita ênfase hoje, no tempo atual, porque as transações são centavos de dólar. Só que teve problemas onde tantas pessoas começaram a usar que as taxas começaram a subir bastante. Então, existem projetos que estão tentando resolver isso e é muito interessante a gente levar esse dado em consideração para a gente encontrar projetos que estão próximos disso, ou pelo menos não tentam partir para todos os lados. Ele tenta criar um equilíbrio entre esses três pontos. Por último, a distribuição dos detentores, que é a distribuição dos tokens. Essa distribuição ela é extremamente importante porque a gente pode evitar manipulações do mercado. Porque como é tudo registrado na rede, a gente vai lá e visualiza quantas carteiras existem ativas e qual é a quantidade desses tokens em cada carteira. Porque imagina, você entra num projeto e aí você vê uma carteira lá que tem 50% de todas as moedas do projeto. Cara, isso é muito perigoso, porque se ele vender 10% do que ele tem, pode fazer o preço cair e muito ainda. Então essa questão de manipulação a gente consegue evitar olhando esses dados on-chain e obviamente quais são os detentores desses tokens. Agora indo para a nossa terceira etapa, são os aspectos do projeto. E provavelmente nós veremos todas essas informações em um dado chamado White Paper. White Paper basicamente é um documento oficial do projeto que coloca todas as informações sobre o projeto, quem está trabalhando, por que estão trabalhando, o que estão querendo construir, como funciona a tecnologia, qual que é essa questão dos tokens, para que serve, né, essa criptomoeda, todas as informações possíveis, possivelmente, terão no white paper do projeto. Mas, obviamente, como existem inúmeras informações, eu vou trazer para vocês três principais que eu olho bastante quando eu vou estudar esse projeto. E o primeiro dado é a equipe e suas parcerias. Uma equipe confiável e boas parcerias mostra o quão sólido pode ser esse projeto. Usando um pouco como exemplo, o que eu tinha comentado para vocês no começo do vídeo, a gente coloca altcoins do lado de startups. A gente precisa entender um pouco quem está por trás desse projeto. Quem são as pessoas? Que parcerias eles estão fazendo? Quem está investindo nesse projeto? Usando um projeto como exemplo, pessoal, a gente consegue ver que aqui a Block Asset, eles possuem uma parceria extremamente importante, que é com a UFC. Todo mundo conhece a UFC, o maior centro de lutas basicamente do mundo. Então a gente consegue visualizar que até mesmo as parcerias do projeto são extremamente importantes e necessárias. Fora isso, a sua equipe por trás
também são pessoas relevantes no mundo de negócios, fortalecendo então o projeto. A segunda informação é os casos de uso e sua aplicação. Nessa etapa, pessoal, você basicamente vai querer saber tudo sobre o projeto, fazendo perguntas específicas. Você quer saber para que serve a criptomoeda, qual a sua função, em que área ela está sendo desenvolvida, seja NFT, DeFi, derivativos, jogos, apostas, qual é o problema que ela resolve, qual que é a principal diferença entre esse projeto e outros projetos. Você percebe que você precisa responder essas perguntas para no fim chegar em alguma resposta de se esse ativo, se essa altcoin, junto com todo esse projeto, ele tem algum significado, ele tem alguma usabilidade. E a melhor forma para você conseguir responder essas perguntas é estudando o white paper do projeto. E a terceira, que sinceramente, pessoal, é até um pouco irônico falar isso, mas é verdade. Infelizmente, no mercado cripto funciona assim. É a social media e comunidade. Então tudo é baseado em chamar atenção. Basicamente, pessoal, como qualquer outra coisa no mundo, as empresas precisam vender. Elas precisam se vender. Elas precisam chamar a atenção das pessoas. Olha um exemplo bem prático. Você vai falar com seu amigo que tem um iPhone, certo? E aí você chega para ele e fala que o iPhone é ruim. A empresa vai precisar se defender? Ela vai precisar falar alguma coisa? Não. O seu próprio amigo, provavelmente ele vai falar, não, iPhone é o melhor celular de todos. Tá vendo que a Apple, ela criou uma comunidade. Ela tem uma comunidade e obviamente eu não preciso falar sobre as mídias sociais dela. Mas o fato é, aqui no mercado cripto é uma guerra por atenção. Então você tem que visualizar o X, que é o antigo Twitter, o Instagram, o Discord, todas as informações, todas as redes sociais que existem sobre o projeto, veja quantos seguidores tem, quantos engajamentos tem, se tem bastante compartilhamento, curtida, se existem pessoas relevantes, né, pessoas do mundo de negócio ou do mundo Web3 que estão comentando sobre esse projeto, porque a força da comunidade e do engajamento nas redes sociais auxilia muito na visibilidade do projeto. E para a nossa quarta etapa, nós finalmente veremos os indicadores técnicos, que é basicamente visualizarmos se aquele ativo ele está bom para compra ou não. Porque imagine, você faz todo o seu estudo e percebe que é um projeto muito bem fundamentado, mas por algum motivo você não se atenta ao preço e está comprando bem no topo. E é nesse momento que a análise técnica entra em ação. Eu não sou o maior especialista em análise técnica e realmente não é meu intuito mostrar para vocês vários gráficos e indicadores, até que existem milhares e eu ficaria aqui 20 minutos falando sobre isso. Então eu vou situar apenas dois deles que eu acho extremamente importante e interessante para a sua análise técnica. O primeiro é a força relativa e o segundo são algumas médias móveis. A força relativa, pessoal, serve para representar se aquela moeda ela está sobrecomprada ou sobrevendida. Enquanto que as médias móveis, elas tendem a mostrar para você uma tendência. É claro que existem tendências maiores, como o ciclo de mercado, mas obviamente, no curto prazo é bem interessante usar as médias móveis junto com a força relativa e qualquer outro indicador técnico que você conheça para conseguir analisar e visualizar se aquele projeto está em um bom ponto de compra ou se está em um péssimo ponto de compra. E a nossa quinta etapa, pessoal, por último, é juntar todas essas informações. Então você vai fazer um compilado de tudo que você estudou sobre o projeto e visualizar se isso é bom ou não para o seu portfólio. Porque você pode muito bem ver que o ativo está em um ótimo ponto de compra, mas por algum motivo a equipe não é muito boa, ou saiu recentemente o CEO, ou boa parte dos seus tokens está em poucas carteiras, não existe ninguém usando a rede, você consegue visualizar vários problemas que existem em um lado da sua análise e somar com alguns lados positivos, fazendo com que você junte essas informações e por fim tenha uma conclusão, se faz sentido essa altcoin entrar ou não para a sua carteira de investimentos. Com isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, é só deixar aquele like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Até mais!